Olá, Aquário, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Marinês. Então já vamos para essa tua leitura. Aqui é uma tiragem de autoconhecimento, porque quando nós analisamos o outro, né, entendemos mais sobre a intenção, o propósito e a entrega. A entrega da nossa fala, como muda, porque nós todos somos assim. E se a gente compreender isso, julgaremos cada vez menos o outro e nos cobramos menos também. Aqui é a contradição humana na trajetória de um projeto de vida. Então, o que sente? O que este aquariano, essa aquariana sente? Um cavaleiro de paus. Aqui tem um humor mutável, uma inquietação, um ceticismo, pressa, falta de direcionamento. Está no lado sombra. Então, essa vivência primária ecoa um desraizamento existencial. É o chakra raiz, o Muladhara, é o centro da segurança, do pertencimento, da estabilidade. Aqui encontra-se instável, como barco sem âncora. Esta pessoa sente-se é ruim, hein? Sente o chão faltar, não porque o mundo desabou, mas porque a sua confiança na própria capacidade de permanecer foi corroída. Talvez foi promessas quebradas, as suas próprias ou alheias, ou então pode ser ciclos abruptos de traições sutis do destino. E ao mesmo tempo, o plexo solar, o Manipura, que é a sede da vontade, do poder pessoal, da autoconfiança, está hiperativada, está na defensiva, porque a impaciência, a pressa, a violência esporádica, mesmo que verbal ou interna, são descargas de energia não metabolizada. É o fogo da ação sem direção, como um motor acelerado em ponto morto. Jung diria que aqui opera uma identificação excessiva com o arquétipo do herói, mas sim o ritual da humildade prévia, ou seja, o herói ferido, que luta não para vencer, mas para provar que ainda existe, né? Então, quem tem pressa não quer chegar, quer fugir. E o que se foge aqui? Do vazio que sente quando o barulho da ação cessa. Mas, o que este ser fala? O que este aquariano, essa aquariana aqui fala? Aqui a fala é a persona radiante, né? A máscara do sol em ascensão. Aqui o chakra correspondente, anahata, o cardíaco, e o laríngeo também, em performance. Reviravolta do destino, sucesso espontâneo, aproveitar as oportunidades, redescoberta criativa, uma roda da fortuna. Aqui habita a persona, um termo junguiano para a máscara social, que todos nós escolhemos usar para ser aceitos, admirados, reconhecidos. E essa narrativa otimista, quase manifestacional, é uma obra-prima de adaptação psíquica. É o que a alma constrói para sobreviver à dor que não é digerida. É saudável até um certo ponto, e essa persona é necessária para a vida em sociedade. Mas observe, os chakras associados à expressão autêntica e ao amor incondicional estão aqui em excesso, talvez um excesso compensatório, porque o anahata, o chakra cardíaco, ele está em desequilíbrio por estar em excesso, né? E pode gerar uma bondade performática, uma generosidade como defesa contra a sensação de vazio interno, como, por exemplo, aproveito tudo, celebro tudo. A pessoa fala, mas será que celebra a si mesmo, a si mesma? Ou apenas aquilo que o mundo lhe devolve? E o chakra laríngeo está em atividade exagerada. Sustenta uma narrativa fluida, convincente, quase mágica de transformação, mas Jung alerta, nos alerta, né? Até mesmo a verdade mais elevada torna-se mentira quando usada como uma defesa contra si mesmo, a si mesma. E essa comunicação otimista pode ser uma sublimação da sombra. Em vez de dizer, eu estou perdido, a pessoa fala, estou em renascimento. E isso em si não é falso, mas tampouco é inteiro. E a luz desta persona, ela é real, mas é uma luz refletida. E a pergunta é, de que sol que vem? Então, vamos ver aqui o que esta aquariana, este aquariano quer.
Aqui o arcano maior é a carta da lua. Aqui a lua é o chamado da sombra, a crise do sentido. Aqui, em lado sombra, o Ajna está em colapso. O Ajna é o sexto chácaro. Olha só, tô só me enrolando com as palavras. O sexto chakra. Ela tá bem entre as sobrancelhas. Porque aqui tem crise de fé, tem medo, tem ansiedade, tem confusão. A lua, ela fala de segredo, de enganos, de frustrações. Aqui o cerne da contradição, ela reside no lado material, né? Porque é a ação, é agir, que é o mais valioso aqui. E também o grito silencioso da sombra, aquilo que foi negado, reprimido ou nunca nomeado. E falar em sombra é falar em Jung. Jung via a sombra não como algo maligno, mas como o depósito dos potenciais não vividos, das emoções não integradas, dos dons que assustam demais para serem assumidos. E essa camada de desejo oculto aponta para um colapso nos chakras superiores. O chakra do terceiro olho, Ajna, o centro da intuição, da visão interior, da clareza, está turvado. A confusão, os segredos, os enganos, esses enganos, ou os próprios ou alheios, são sintomas de um sistema intuitivo sob ataque. Talvez pela pressão de dever saber, dever escolher, dever ter fé, sem ter tido tempo para duvidar com dignidade. E o chakra, o da coroa, é a conexão com o sentido, né? Com o sagrado, com o propósito que vai além do ego. Está em retraimento. A crise de fé não é necessariamente religiosa, é uma ruptura com a narrativa pessoal de como o mundo deveria de funcionar. É um momento em que o mito individual desmorona e, como em todo rito de passagem, né, só depois do colapso surge o novo. Não se perde a fé por falta de provas, mas por excesso de dor não testemunhada. E a integração aqui, o caminho da individuação, do conflito à coerência, essa tríade entre sente caos, fala em milagres, mas quer silêncio, não é incoerência, é um estágio avançado de crise criativa. E Jung diria que esta pessoa está à beira da individuação, o momento em que a persona já não sustenta, a sombra insiste em ser vista e o self, o centro arquetípico da totalidade, começa a pulsar por trás do ruído. E os chakras nesta leitura aqui não são centros de energia apenas. São interfaces entre o corpo, a psique e o espírito. E seu desalinhamento ele revela não uma desordem, mas uma reorganização. Aqui, um convite energético, né? O raiz, aonde eu posso plantar os meus pés. Não para parar, mas para lançar raízes profundas, mesmo em movimento. E o plexo solar, que é uma ação que vem da sabedoria, não de fuga. O cardíaco, posso celebrar sem negar, amar sem apagar. Junto com o laríngeo aqui, qual verdade ainda não nomeei? Mesmo que tremendo, né? Aqui o terceiro olho, se eu parasse de decidir o que o meu corpo já sabe. E o coronário também. E se a fé não for certeza, mas confiança no processo de duvidar? Esse aquariano, ele não está se contradizendo, está se desdobrando. Essa pessoa ri alto para não chorar baixo, corre para não sentir o chão tremer, fala de destino para não encarar a liberdade, mas atrás de toda essa tempestade há um chamado antigo: deixar cair a máscara, abraçar a sombra, e aí descobre que o caos não é o fim, é o útero do eu que ainda não nasceu. E talvez, só talvez, o maior ato de coragem não seja vencer, mas parar e permitir que a energia, desde a raiz até a coroa, volte a fluir. Não para consertar, mas para reconhecer. Se algo aqui ressoou com você, mesmo que só um ponto de interrogação dentro de você, então deixa aqui nos comentários. Sinto, ou então falo, ou então quero, e daí você complete uma palavra para cada uma. Né? Por exemplo, sinto pressa. Ou então, falo sobre oportunidade, mas quero silêncio. Né? Por que isso? Porque essa simples frase pode ser o primeiro passo para integrar o que está dividido em você.
E se esse vídeo fez sentido, compartilhe com alguém que parece estar bem, mas você desconfia que não está inteiro ou inteira. Às vezes o maior ato de amor é dizer: eu também me pergunto. Se ainda não segue o canal, siga, porque há mais coisas para a gente ver ainda. Gratidão por você aqui, até a próxima leitura.